Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Sandra Arnaldo, da EREM Antônio Padilha, e sou a professora de arte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as artes visuais. Então, pegue seu material, vamos lá anotar tudo direitinho, tá bom? E vamos à nossa aula de hoje. Então, como eu estava falando, né, nós vamos agora aos slides, tá bom? Para entendermos um pouquinho mais sobre as artes visuais. Nós temos aqui neste primeiro slide, nós temos uma representação da arte visual na forma de escultura, tá certo? É uma das expressões da arte visual. E aqui uma pintura, tá certo? Vamos ao conceito. O que é a arte visual? Bom, a arte visual é o tipo de expressão artística que é captada pela visão. Então, toda a expressão artística que nós podemos visualizar, né? Ver, né? Captar pela nossa visão, ser captada pela nossa visão. Então, nós temos aí uma arte visual, tá bom? Ela também é definida conforme seu meio ou sua mídia, tá? Como o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema e o vídeo, tá bom? Então, nós temos todas essas formas de expressões da arte visual. Aí nós vamos para a composição visual, tá bom? Nós temos aí, todos os trabalhos de arte visual são composições e para compreendê-las é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos, tá bom? A composição é a organização ou arranjo dos elementos da arte visual de acordo com os princípios da arte visual. Então, veja, por exemplo, quando vemos uma pintura, tentamos identificar se naquela imagem, se a imagem é uma pessoa ou um animal, e assim por diante. Quando você consegue, né, buscar ali os elementos que você consegue visualizar, né, o que está presente naquela arte. Mas aí você se pergunta, como o artista fez? Como ele conseguiu formar aquela imagem? E é aí que entram os elementos formais, tá? Ou seja, que compõem aquela imagem. E nós vamos observar agora. Quais são esses elementos? Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Estes elementos fazem parte de objetos de arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios, e transmitem muitos sentimentos e sensações. Os elementos formais são, então nós temos aí o ponto, a linha, a forma, a textura, a figura, a cor e o espaço, tá? Esses são os elementos formais das artes visuais. Então, nós vamos parar um pouquinho e observar, analisar um pouquinho a cor, né? Os outros até a gente já trabalhou em sala, tá? Lembra quando eu falei um pouco sobre o ponto, a gente falou sobre a linha, falamos sobre a textura, né? Então, vamos parar um pouquinho na cor, tá bom? Nós vemos as cores por causa da luz. Cada coisa neste mundo, quando iluminada, emite ondas que nos fazem ver determinada cor. Veja, nessa primeira imagem aqui, nós temos a cor como pigmento, são os lápis de cores, tá vendo? Representando aqui. E nessa segunda imagem, nós temos a cor pela luz, né? A luz está refletindo aqui, ó, um arco-íris, tá bom? A luz do sol está refletindo aqui o arco-íris, tá certo? Aí nós vamos para o próximo. Nas artes visuais, falaremos das cores pigmento, tá? As cores primárias, tá? Nós vamos falar das demais também, mas vamos começar aqui. As cores primárias, elas são chamadas primárias porque com elas fazemos todas as outras cores, tá? Então, são primárias também porque elas são puras, tá certo? Então, quando a gente observa os pigmentos, nós temos as cores primárias: amarelo, azul e vermelho, tá bom? E já na teoria da cor e luz,
nós temos essa outra teoria, tá? Que foi com aquela segunda imagem que eu mostrei a vocês, a luz refletindo, né, o arco-íris. Então, nessa teoria da cor luz, nós temos as cores primárias, que são justamente essas que estão representadas aqui, o amarelo, tá? Magenta, tá bom? E ciano, tá bom? Nós temos essas três cores que vão se misturar para formar as demais cores, tá bom? E aí nós temos as cores secundárias, tá? São aquelas que conseguimos com a mistura de duas cores primárias em partes iguais, tá certo? Então, nós temos aí, veja, quando nós utilizamos a mistura aí, misturamos o amarelo com o vermelho, nós conseguimos o laranja, tá? Se nós misturarmos amarelo com azul, nós temos aqui, ó, o resultado será um verde. Se nós misturarmos o vermelho com o azul, nós teremos um roxo, tá? E assim vai, tá bom? Aí nós temos uma observação importante. O preto é a mistura de todas as cores e o branco é a ausência de cor, de pigmento, tá certo? Então, as cores terciárias que conseguimos com a mistura das cores secundárias entre si, criam o marrom e seus tons e são as chamadas cores terrosas, tá bom? Então, os tons que são os marrons, né? No caso, o marrom, que são vários tons diferentes, são chamados de terrosas, tá bom? De cores terrosas. Então, nós temos aí a mistura do preto, aqui nós temos o exemplo, tá certo? Em cima, ó, o laranja com verde, nós temos aqui o marrom. Então, a mistura do preto e do branco cria os mais variados tons de cinza. Veja, desde o mais escuro até o mais claro, tá certo? E aí, nós vamos para o próximo, tá? Dentre essas cores, nós temos as cores que são chamadas frias e as cores quentes. Denominam-se cores quentes aquelas que vão do vermelho, veja aqui, ó, do vermelho ao amarelo, certo? E as cores frias são as gradações do azul, veja daqui, né? Do azul ao verde, tá certo? Então, essas cores, elas transmitem essa sensação de calor, né? As cores quentes transmitem a sensação de calor e as cores frias a sensação de frio, né? Então, por exemplo, quando a gente vai representar um fogo, né? Então, nós vamos usar as cores quentes, tá certo? E outra observação importante é que nós temos as cores neutras, tá? As neutras são justamente os tons de cinza e de marrom, tá bom? E aí nós temos agora algumas obras dos artistas, né, pernambucanos que nós estamos estudando, o primeiro é Berg Oliveira. Veja a imagem, que bela essa imagem, né? Olha, veja que aqui os elementos, ó, um lápis, né? Está saindo aqui do cabelo, né? Vamos ver o que mais nós temos na próxima imagem. Eu gostaria que vocês observassem que aqui, ó, o livro, né? No cabelo, na cabeça aqui, é como se ele estivesse escrevendo no livro. Ela está lendo. Na outra imagem aqui nós temos, né, ó, um livro, onde a cena está sendo representada dentro desse livro, tá vendo? Que belo também. Esses são de Berg, certo? De Berg Oliveira, aquele autor que a gente já trabalhou, já estamos trabalhando com ele. Olha aqui, ó, o livro, né? Como se fosse um banquinho, como se fosse um navio, como se aqui fosse água, né? Ó. Tá vendo? Vamos ver o que mais. Veja essa outra imagem, tá? Eles brincando aqui, ó. E brincando de telefone aqui. E em cima, ó, livro. Sempre tendo a presença dos livros. Ó, aqui atrás também, certo? Ó, a base da mesa também, tá certo, gente? Vão observando. E aí nós temos aqui uma tela que é de Romero Brito, outro, né, pernambucano que nós também já estamos estudando, já estudamos. E aí veja que ele utiliza bastante, ó, a mistura de cores aqui, ó. E fica belíssimo, né, o trabalho dele. E outra imagem também de Romero Brito, tá bom? Que é o abraço, certo? Então,
Diante de tudo que nós já vimos, aí tem uma atividade para vocês, tá certo? Você vai escolher uma imagem apresentada durante a aula, pode ser qualquer uma dessas imagens de Berg ou de Romero, tá certo? Ou outro objeto que você tenha acesso em sua casa, tá bom? O que você vai fazer? Você vai desenhar em seu caderno de desenho, tá? Quem tem o caderno de desenho, utiliza o caderno de desenho. Quem não tem, pode utilizar outro, não tem problema, tá bom, gente? E você vai fazer a releitura dessa imagem, tá bom? Ou do objeto escolhido. Depois que você fizer essa releitura, você vai pintar utilizando as cores que você preferir. Pode ser cores quentes ou as frias, tá certo? Então, capriche, faça a tarefa direitinho, tá bom? Que a prova vai ficar aguardando para a gente corrigir junto, tá bom? Então, aqui nós temos as fontes, né, da nossa pesquisa e eu quero agradecer, né, a todos vocês. Então, gente, muito obrigado, tá certo? Então, muito obrigado, tá bom? E eu gostaria que vocês, qualquer dúvida, me procurassem. Você já sabe o meu WhatsApp, tá bom? Pode falar com a Pro, que eu estou aqui pronta para atender, tá bom? Beijos e até a próxima.